Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o artigo que se chama Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Integralidade e Fragilidade em Biopolíticas do Envelhecimento. Nesse vídeo, nós vamos tentar trazer um pouco para vocês dos pontos principais que o artigo aborda, né? O artigo, ele analisa criticamente a política nacional de saúde da pessoa idosa, usando o conceito de biopolítica proposto por Michel Foucault, para entender como o Estado regula os corpos e vida dos idosos. Bom, conceituando um pouco o que é biopolítica, né? Biopolítica é a forma de poder que controla populações, orientando modos de vida e comportamento. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é uma ferramenta biopolítica que busca garantir direitos, mas também normatiza o modo de ser idosos. O artigo, ele também traz um pouco do conceito de velhice, né? Ele mostra que além de uma condição natural, mas é muito mais uma construção histórica, social e cultural. Os valores da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é a integralidade. O artigo, ele mostra a importância, né, de ações intersetoriais que abordam esse quesito da integralidade da pessoa idosa, né? Não só a questão, da saúde física, mas também na questão de que o idoso, ele tem necessidades sociais, né? De ter ali uma vida social mesmo, ele tem vulnerabilidades emocionais e também condições crônicas. É, bom, gente, eu sou a Ana, eu vou estar falando um pouco sobre as fragilidades, né, que o artigo aborda. O artigo ele traz, né, que a fragilidade no contexto da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela se caracteriza pela perda de capacidade funcional do idoso, que se manifesta de diferentes maneiras, afetando ali sua autonomia. Existem alguns critérios das políticas, né, para identificar qual o idoso é frágil. Então, um desses critérios é idosos que estão em instituições de longa permanência, também como idosos que estão nos hospitais ou possuem alguma doença degenerativa, como demência, idosos que não conseguem fazer suas atividades diárias do dia a dia. Então, esses são alguns critérios da política nacional. É, trazendo ainda sobre fragilidades, ela não é uma condição homogênea, pois ela varia conforme a idade, o gênio, o histórico de saúde. Por exemplo, idosos com mais de 75 anos apresentam maior risco. E, além disso, né, as mulheres, elas têm mais limitações, mesmo que a expectativa de vida delas seja maior. A fragilidade também, né, ela está relacionada ao desgaste das funções fisiológicas e o aumento da vulnerabilidade do organismo, além de incluir dificuldades de adaptação emocional, riscos de doenças mentais como demências. Então ela traz, né, que não é só a questão da saúde física, mas também da saúde mental do idoso. Falando um pouco sobre os avanços, né, dessa política, eu vou citar alguns pontos importantes. O primeiro é a construção da velhice como objeto político e de cuidado. Eh, a política, né, ela marca um avanço importante ao instituir o envelhecimento como tema de política pública. Ela torna, né, assim, a velhice mais visível e passível de ações específicas por parte do Estado e da sociedade. Então, isso daí é um avanço muito importante, né, que o artigo menciona, e também ele propõe, né, o cuidado integral e disciplinar, né, interdisciplinar. Eh, Ele propõe uma atenção que considera os múltiplos aspectos do idoso, não só aquele tratamento biomédico, né, mas também como fatores sociais, psicológicos e ambientais. Outro avanço foi o foco na preservação da perda funcional, né,
que valoriza ali a promoção da autonomia e a independência da pessoa, né. Isso é muito importante, né, para a pessoa idosa sentir essa autonomia de poder fazer as atividades diária, não ter tanta dependência das outras pessoas. Isso é um ponto muito importante, né. Outro avanço é o diálogos com marcos legais e compromissos internacionais. O que que seria isso, né? A política ela atravessada por outras normativas importantes, como o Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica da Saúde, o Plano de Ação de Madrid, ela ref eles esse conjunto, né, reforça o seu alinhamento com os direitos humanos e um envelhecimento mais digno aí para a população idosa, também a inclusão de fragilidades como critério de atenção específica. Eh, Vou estar citando alguns desafios, né, que, conseguimos identificar através do artigo. Um desses desafio é a falta de infraestrutura adequada e serviços intermediários. É uma carência ali, né, das estruturas de cuidado, né, entre a alta hospitalar, entre o retorno ao domicílio. Então esses são alguns empecilhos aí. A insuficiência de equipes qualificadas, existe uma escassez, né, de profissionais da saúde com formação específicas, né, no processo de envelhecimento e nas necessidades mesmo de cuidado da pessoa idosa, há essa carência de equipes qualificadas. Outro desafio é a tensão entre promoção da autonomia e a normatização da velhice, né. Embora ali a política ela promova uma autonomia, ela também atua como uma tecnologia de regulamentação dos corpos, né, definindo ali como modos de envelhecer, isso gera ali uma padronização da velhice. Então, de certa forma, isso daí é um ponto negativo, né. Outro desafio é a universalidade versus a especificidade. O que que seria isso, né? É que a política ela se ancora na universalidade do SUS, mas ela também precisa lidar com grandes desigualdades regionais e socioeconômicas, né? O que exige ali ações muito específicas no contexto mesmo da pessoa idosa, da velhice. E falando um pouco sobre o risco de esvaziamento do sentido político da integralidade, há um desafio, né, em manter a integralidade, né, como uma prática concreta e não apenas como uma diretriz abstrata. Concluindo, né, gente, o esse estudo do artigo analisado, ele evidencia que a Política Nacional de Saúde da pessoa idosa avança na garantia de direitos, mas também funciona como um mecanismo de regulação dos modos de envelhecer. Embora promova um cuidado integral, ela estabelece normas que pode padronizar a velhice. Ela também destaca, né, a diversidade da população idosa, exigindo abordagens interdisciplinares, enquanto reforça um modelo de envelhecimento ideal, autônomo e ativo. A partir dessa análise da biopolítica, né, entende-se que a política não apenas orienta o cuidado, mas ela também molda os comportamentos e define condutas dentro das práticas de saúde.